A gente tem no Brasil, por um lado, uma tradição autoritária muito forte. Quem é eleito quer poder fazer tudo. Na economia, esquerda e direita são muito parecidos, tá? Vários ferem completamente a regra da contabilidade, sobre o que entra de receita primário, o que entra como despesa, quando na prática o que interessa para o país é a evolução da dívida pública. A gente tem muita insegurança jurídica no Brasil. Eu tenho muito medo de quem tem ideia, tá? Ainda mais em governo. Bacana, legal, mas cadê a evidência, cadê a pesquisa? Você faz as comparações internacionais, o Brasil está muito atrás. Pegar os 40 anos entre 80 e 2019, pré-pandemia. 40 anos. Os países em geral, ricos ou emergentes, têm uma média de 3 crises nesse período. O Brasil, nesses 40 anos, teve 26 anos bons, 14 anos de crise. E a crise aqui é muito mais severa do que na média dos demais países. Então, nos momentos muito ruins, a gente avança um pouco. É ótimo? Não. Também não espera muito. Boa noite, pessoal. Preparados? Tá preparado, Arthur? Não, tá. Fez a lição de casa aí, já tem... Eu vou só apresentar e você faz as perguntas, você já tem mais perguntas aí que... Bom, mas deixa eu só fazer uma leve introdução, que a gente já queria trazer o Marcos de novo no Market Makers há um bom tempo. Ele foi... Em dezembro de 2022, a gente era um canalzinho, ainda estava começando, pouca gente. E agora a gente está com mais de 200 mil inscritos, o canal crescendo pra caramba. O último mês falou com 9 milhões de pessoas diferentes. E o Marcos, quando ele foi o nosso primeiro episódio a superar a faixa de 100 mil visualizações. Foi muito bom aquele papo, uma repercussão enorme, a gente ficou muito feliz. E está sendo bem emblemático a gente estar tendo esse segundo papo com o Marcos Lisboa aqui no INSPER, porque ficou claro que a nossa audiência gostou muito do Marcos, a gente gostou muito dele, mas talvez a gente esteja no lugar onde as pessoas gostam mais do Marcos do que o próprio Market Makers, ou pelo menos está empatado. O Marcos foi presidente aqui do INSPER por mais de 10 anos, e o INSPER, nesse momento, completando 25 anos, com muita importância... dentro da formação de talentos no mercado financeiro, né? Acredito que muitos de vocês estão aqui presentes, vocês devem assistir o Market Makers, né? Por favor, né? Se não, já vai lá, se inscreve, faz aquela ajuda ali. Mas o INSPER tem uma importância muito grande nisso, o Marcos à frente da instituição tem um legado bem importante, além de ser um dos economistas que o pessoal mais gosta de ouvir. E junto comigo aqui está o Arthur Rezende. Passo as palavras para você, presidente da entidade do Núcleo de Finanças do INSPER, que fez isso aqui acontecer, esse encontro. Então, e estudante de economia aqui do INSPER. Então, obrigado, viu, Arthur, pela oportunidade. E está preparado aí para o papo? Espero que sim, Salomão. Não, você vai estar, com certeza você vai estar. Posso começar com uma perguntinha leve para o Marcos? Só para... Bom, Marcos, acho que queria só já dar de introdução um assunto um pouco recente, né? Porque você ajudou um pouco o nosso trabalho, porque recentemente saiu aí um artigo seu com seu xará, Marcos Mendes, no Brasil Journal. E acho que foi um artigo bem comentado, né? Sobre sobre a PL 1725 e alguns percalços que podem ter ali para o nosso... desafio, que todo mundo fala do fiscal do Brasil, mas tem o desafio do parafiscal, que pode acabar atrapalhando um pouco isso. E eu queria trazer aqui, obviamente queria que você comentasse um pouco disso, mas a gente gravou com o Marcos Mendes nessa segunda-feira, vai ao ar agora na quinta-feira. Eu não sei o que o pessoal lá da produção vai definir de título, mas ele foi bem enfático por 2 vezes. Ele falou assim: o Brasil voltou a ser o país da corrupção. E não disse se o Brasil pode voltar, o Brasil deve voltar, mas ele falou, voltou a ser. E aqui a gente vai falar, né, sobre por que não conseguimos sair das mesmas armadilhas do passado. E acho que você sempre foi muito didático a falar de como o Estado capturou os seus grupos de interesse aqui no Brasil, enfim. Queria que você falasse um pouco desse artigo, desse momento do Brasil que talvez... não tenha tanta novidade, mas infelizmente está voltando. Bom,
Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui de volta no INSPER. Obrigado por ter vindo aqui. Bom, deixa eu dar um passo para trás, só para tentar ilustrar um pouco mais onde é que está o problema. Esse é um tema comum a vários países. Você pega os Estados Unidos, no fim do século XIX, tinha um lado bem parecido. Você tinha problemas de corrupção, você tinha grupos muito fortes que conseguiam tarifas diferenciadas, né? Você tinha grandes monopólios. E ali houve um esforço gigantesco, institucional, de você criar uma série de regras, de instituições, pesos e contrapesos, freios e contrapesos, para exatamente minimizar o risco de captura do Estado. Então, você fez a lei antitrust, você fez o Paddington Act para a nomeação de funcionários públicos, né? O judiciário entrou muito forte. Foram mais de 20 anos construindo essa institucionalidade muito sofisticada. Que tem agências independentes, mandatos, como é que é a relação do judiciário com as agências. Tem uma série de sutilezas no desenho institucional para tentar prevenir ou reduzir a ocorrência desses fenômenos. Isso é comum a todos os países envolvidos e alguns emergentes. Tá? Os desenhos são muito parecidos. Você vai ter sempre os mesmos setores, tem a agência reguladora, a relativa autonomia da agência reguladora para tomar seus atos administrativos, que não é questionada pelo executivo nem pelo judiciário. Né? Regras muito complexas de como é que você constrói o orçamento público, executa. E isso é que a gente não tem no Brasil tão bem feito. Não é só o Brasil. Alguns latino-americanos têm, como o Chile, mas vários não têm. Tem um certo desprezo no Brasil por essas regras institucionais. Olha a dificuldade que foi o debate de autonomia do Banco Central, que é algo meio banal no resto do mundo. É exatamente parte dessa agenda. Tá? Autonomia do Banco Central, autonomia das agências, ter bem definido o papel da agência, o papel do executivo e por aí. Olha como o judiciário entra nesses temas de uma maneira toda torta, na parte da saúde. Mas vai ter ação nos Estados Unidos para discutir qual é a lista de remédios, ou na Inglaterra. Não tem, não existe isso. A agência de saúde define os remédios que estão cobertos e pronto, é isso. Né? A gente tem no Brasil, por um lado, uma tradição autoritária muito forte, incrivelmente forte. E aqui não tem... É ecumênica, vai da esquerda à direita. Quer dizer, quem é eleito quer poder fazer tudo, sem contrapeso. Então você tem um Estado muito forte e com muito poder discricionário, por um lado. E dado que a sociedade está armada assim, você tem um setor privado que se organiza em grupos e você consegue obter proteções de uma escala impressionante. Estou me alongando na primeira resposta, só para dar esse quadro. Não é uma questão de vontade política, não é uma questão ideológica de esquerda ou direita. Na economia, esquerda e direita são muito parecidos, tá? Em vários aspectos. Eles votam juntos, inclusive, no Congresso. Votam muito juntos. Então, essa captura é muito grande no Brasil. Esse PL, eu vou parar aqui, a resposta fica muito longa, é um exemplo clássico disso. O PL é uma quantidade de itens, de fundos que são criados, da Engea, que é uma estatal, que vai poder passar a comprar créditos imobiliários do sistema financeiro, e aí vai poder emitir títulos descasados do papel que ela comprou. Quando securitização em geral, você compra uma carteira de crédito e você vende títulos cujo retorno depende daquela carteira. Isso que é securitização. Isso não está na lei ali, não. Não está, não. Usa a palavra securitização, mas não faz referência à lei, e está explícito que você pode emitir papéis descasados. E outros fundos estão criados, e vários fundos estão criados. Qual é o problema de saúde parafiscal? Né? Isso não aparece nas contas de primário, não fica explícito na dívida atual, mas tem um risco
de crédito muito grande associado a esses fundos. Que não tem uma regulação como, por exemplo, tem no sistema financeiro. Não chama capital, não tem provisão, não tem estimativas de risco, não tem punição para os gestores se der bobagem na frente. E a gente já viu isso no passado várias vezes. De repente, um dia você acorda, tem um buraco imenso nas contas públicas, aí o governo tem que botar. Então, o artigo está aí no Brasil Júnior, quem quiser ver. E tem o outro lado, que é a criatividade, como no passado, de ficar inventando critério. Vários ferem completamente a regra da contabilidade, sobre o que entra de receita primário, o que entra como despesa, e sempre tentando criar um primário criativamente com números melhores. Mas quando, na prática, o que interessa para o país é a evolução na dívida pública. Você pode fazer brincadeira com o conceito de primário, tudo mais. A dívida vai crescer do mesmo jeito. E com o risco de um problema de crédito grande aparecer alguns anos à frente, o que vai significar mais dívida. Um pouco nessa linha, Marcos, mais a questão do mercado imobiliário, assim. Eu vejo, pelo menos, minha vida inteira, sempre me falaram, o governo, assim, gasta muito com esses programas de Minha Casa Minha Vida, esses programas habitacionais, justamente para tentar decompor o déficit habitacional que tem no Brasil. Eu queria saber, na sua opinião, o que você pensa sobre esses programas, porque, por um lado, a gente tem essa dinâmica que a sociedade fica falando que, todo mundo gasta muito com esses programas, mas, por um outro, a gente tem as construtoras divulgando, por exemplo, que o Brasil gasta, eles usam como argumento, assim, que o Brasil gasta apenas 9,7% do PIB com crédito imobiliário. Gostaria de saber sua opinião sobre isso. Não, os lobbies funcionam assim, né? E no Brasil você não quer estudar a origem do problema. Isso é uma coisa que não está no governo, tinha algumas regrinhas, né? Quer dizer, primeiro, tem evidência o que a literatura, a pesquisa acadêmica de melhor qualidade tem a dizer sobre o assunto. Tem indício que o Brasil tem um problema? Você tem qual é a causa raiz do problema? Quais são as soluções que os países fizeram para resolver? Tem avaliação empírica dos resultados? Qual é a especificidade da legislação brasileira? E como construir uma solução para cá? O patrimônio de afetação, só o caso imobiliário foi assim, a lei de falência foi assim. A lei de falência olhou a legislação de 36 países, eu acho. E toda a pesquisa acadêmica que tem. Ou pelo menos as mais famosas que a gente teve acesso. Essas eram as regras de como eles trabalhavam. Não tinha ideia. Eu tenho muito medo de quem tem ideia, tá? Ainda mais em governo. Tá? Bacana, legal, mas cadê a evidência, cadê a pesquisa? Então, no caso, vamos pegar o caso Minha Casa Minha Vida. E vamos pegar o que o melhor urbanismo tem a dizer sobre a gente. Canal do Raul Justilori, meu querido irmão. Meu amigo de mais de 10 anos. Acompanhei aquele primeiro livro dele sendo feito. O que o urbanismo... Qual é a solução boa de urbanismo? Quais cidades vocês gostam de visitar? Sei lá, Barcelona, Madrid, talvez Lisboa, Londres, Nova York, Paris. O que as boas cidades para morar, né, com vários indicadores, Ed Glazer tem feito um trabalho fantástico há 30 anos, fazendo renascer a área de economia urbana. Os livros dele e a pesquisa dele Ed é um pesquisador finíssimo. Você quer cidades adensadas, isso é, prédios, preferencialmente sem recuo frontal, lateral. Por que isso? Porque é mistura de moradia com comércio, com escritório. Geral circulação diária no meio do quarteirão, muita frequência. E por que isso? Você economiza na infraestrutura, em primeiro lugar, se é mais adensado. Não precisa ser muito alto, não, tá? 6 andares, 5 andares, 8 andares. Não precisa nada. Não precisa ser espigão. Segundo, você permite a vida a pé. Você fica perto do trabalho. Né? Porque tem comércio, tem escola, tem farmácia, tem padaria. Né?
A vida urbana, a vida cotidiana é muito melhor. Né? E a interação entre as pessoas aumenta. Por que a cidade é o lugar da inovação? Por que grandes empresas tecnológicas modernas estão botando vários centros nas grandes cidades? Brooklyn explodiu com isso. Nova York. Porque uma fonte de inovação é a interação entre pessoas aleatoriamente. Você encontra um amigo, aí você é um engenheiro, ele é um advogado, aí tem um cara de ciência de dados, e de repente surge uma ideia. Muito da inovação vem nessa interação. Ou mesmo quando você tem um problema, aí você vai montar a equipe, as pessoas estão todas perto. Da inovação que vem produtividade, crescimento. E as pessoas, né, querem estar perto de outras pessoas parecidas, mas diferentes. Com capital humano parecido, mas informações diferentes. Por que o Porto Digital no Brasil funciona bem, e no Recife funciona bem? Porque eles montaram numa área urbana. A ideia de ter polo tecnológico longe, esquece, tá? A chance do fracasso é imensa. Então, cidade boa é assim? O Brasil não tem cidade boa, né? Pega São Paulo. São Paulo é o oposto disso. Os prédios têm recuo lateral, frontal, grade, muro, não tem comércio embaixo, é carro para quase tudo, tudo longe, espalhado. E as casas ficam caras. Construíam um pesadelo. Falta moradia. Uma moradia de qualidade. Se você adensar, juntar, pessoas vão comprar os novos apartamentos melhores, não sei o quê, e a oferta dos demais, eles vão ter que vender para alguém, né? A oferta vai aumentar. Se é mais fácil você renovar uma área tombada, não é o pesadelo que é em São Paulo, você precisa recuperar o centro de São Paulo, que é uma área maravilhosa. Fio enterrado, ali Maria Antônia, Boulevard, prédios coladinhos um no outro. Só que tenta renovar um prédio de São Paulo. Os arquitetos podem contar para vocês histórias de horror. Então, vamos na causa raiz. O problema no Brasil é a regulação urbana. A gente tem uma regulação urbana inacreditavelmente preconceituosa e pouco conhecedora da técnica, que faz essas regras. O área da sociedade, mais-valia, tem moradia, lá. E a gente tem, vamos combinar, uma elite profundamente egoísta. Você quer botar metrô? Não, perto da minha casa não. Eu voto na esquerda, mas perto da minha casa eu não quero metrô, tá? Bacana. Ah, tem uma mansão ali, não quero prédio aqui não. Não quero prédio aqui. Faz um parque. Então, esse conluio de crenças meio atrapalhadas, que eu não sei que cidade esse pessoal tem para dizer, bacana com essas regras, com uma elite, nós, profundamente egoísta, que o discurso social é bacana, desde que não seja no meu quintal. Eu não quero a mistura. Não quero gente diferente. Não quero metrô. A discussão do metrô em Higienópolis, para quem acompanhou. Então, ou a gente começa a estudar mais antes de fazer política pública e rompe esses preconceitos inacreditáveis, ou vai continuar fazendo Minha Casa Minha Vida horizontal, sem padaria, sem açougue, longe do centro urbano. Como é que as pessoas vão comprar pão de manhã? Pegar o carro, mas são pessoas pobres. Como é que faz? É difícil ter uma concepção pior do que o Minha Casa Minha Vida. Bom, eu vou trazer para um panorama mais macro, mas se quiser depois fazer alguma pergunta mais micro, Arthur, fica à vontade. Eu só queria relembrar um trecho que você também falou numa entrevista ao Brasil Journal, que ficou bem marcado ali, né? A gente ali no mercado financeiro acompanhou bastante isso, porque foi uma análise sobre o arcabouço, que uma frase bem legal, né? Quer dizer, legal seria se não fosse trágico, mas paradoxalmente, quanto maior a receita, mais inconsistente será o arcabouço. Então, do ponto de vista macro, como é que alguém investe no Brasil? Né? Será que os gastos do governo vão continuar crescendo? Enfim, é um pouco da própria dinâmica do arcabouço, né? Colocar o Brasil numa situação onde, caso a gente cresça demais,
isso pode até aumentar o impacto dessa bomba relógio que a gente vai empurrando para frente. Marcos, queria saber por onde tem saída nisso, né? Porque a gente já nas duas primeiras perguntas já trouxe um cenário um tanto nebuloso, e lembrando que a gente tem o arcabouço que era para resolver e pode até tornar um problema maior no futuro. Isso o conjunto de regras é inconsistente do arcabouço. A gente soltou esse artigo na semana que foi lançado, acho, o arcabouço. Mas era fazer 3 contas. O meu coautor depois pega o orçamento e faz todas as planilhas Excel. Você tem uma regra, com o APEC da transição, voltou a indexação de gasto com saúde e educação à receita. A receita. Quanto mais se arrecadar, mais tem que crescer o gasto. 2, você voltou com a política de reajuste do salário mínimo acima, que indexa toda a Previdência. Ou boa parte da Previdência, que é metade do gasto do governo. Valorização do servidor público, quer dizer, aumento real para o servidor público. Não. As transferências para estados e municípios estão associadas à receita. Tá? E você limitou o crescimento do gasto total em 2,5% acima da inflação. Quanto mais se arrecadar, mais esses gastos crescem. Saúde e educação. Além dos outros que estão crescendo por decisão do governo. Mas aí, para ficar nos 2,5%, tem que cortar algum lugar. Só tem para cortar nas discricionárias. Discricionárias é um pedaço pequeno do orçamento, mas é o que mantém a máquina funcionando. Uma hora acabou. Uma hora para, você tem um problema. Aí você começa a construir. A gente já fez isso um ano atrás. Mais de um ano, né? Que é dar isso. Aí tem que mexer na meta, aí faz a criatividade, tira a receita, antecipa a despesa, faz não sei o quê. Né? E a gente é complacente com isso. Você fala, a questão do investimento tem um outro lado, que a gente tem um problema parecido na parte regulatória no Brasil. A gente tem muita insegurança jurídica no Brasil. Então fica muito caro investir no Brasil. Você sabe que o custo vai ser alto, que o risco é muito alto, que amanhã troca o governador, aí vai lá com um trator na linha amarela, não é mais assim, aí cancela a concessão, aí a agência não dá o reajuste previsto, aí essas ações inacreditáveis do judiciário de uma escala impressionante. Então, investir no Brasil é caro. Você cobra um preço alto para investir no Brasil. Cobra, claro que tem que cobrar. E o investimento no Brasil é baixo. Né? E muita insegurança. Muita insegurança. Insegurança custa. Só um complemento nisso, Marcos. Porque você falou um pouco da insegurança de investir no Brasil, insegurança jurídica. E talvez muitas das coisas que você fala aqui, infelizmente, não são novidades, né? Essa questão das grandes ideias sem um estudo de fato, ou assim, pensar até o quanto vai mexer no meu feudo, nas minhas regalias. Mas, conversando com alguns agentes do mercado financeiro, grandes investidores, eu já cheguei a ouvir mais de uma vez a frase que o Brasil institucionalmente funcionou. Em alguns momentos de crise, nesses últimos anos, passou um aspecto de que, institucionalmente falando, o Brasil melhorou. Mas não é o que eu tenho sentido quando eu converso com economistas que não estão no mercado financeiro, né? Principalmente, até alguns de dentro do mercado têm sentido uma piora institucional nesse ano. Não sei o quanto que dá para fazer uma análise, um rating disso, né? Mas você sente que isso piorou de fato no Brasil? Está piorando? Olha, primeiro acho que eles estão falando de coisas diferentes. A minha questão institucional é a micro. Tá? É como é que é a regulação na agência reguladora, né? Como é que é a relação do judiciário com decisões das agências, se os mandatos estão claros, se os contratos são cumpridos, se tem possibilidade do oportunismo usual brasileiro, que eu fechei um contrato com você e amanhã eu entro com uma ação na justiça, eu não quero mais aquele contrato. As nossas regras, o nosso equilíbrio, né, no Brasil, equilíbrio no estilo de jogos, né, que o oportunismo do Brasil é mais rentável do que em outros países. Né? Eu fecho um contrato de crédito, eu sei a taxa de juros, aí daqui a algum tempo eu falo que os juros é abusivo, aí eu paro de pagar os juros, às vezes até o principal. Né? Eu me arrependi, o distrato imobiliário. Né?
Comprei a casa na planta, dei o dinheiro lá, aí constrói um prédio, vidro, tijolo, o prédio está quase pronto. Eu falo assim, eu não quero mais, não quero mais, não quero mais. Como assim você não quer mais? Eu não quero. Então vende. Você comprou, eu construí para você, vende. Não, não quero não, porque o preço do imóvel caiu. Sim, mas... Não, me devolve o dinheiro. Isso aconteceu no Brasil, numa escala imensa. Você pagou, sei lá, 70%, 80% do carro no leasing. Eu não quero mais pagar. Estou inadimplente. Aí você entra com uma ação na justiça, fala assim, o carro é mais meu do que da empresa de leasing. Eu paguei 80%, ela só tem 20%. Não vou vender. Não conheço país do mundo que permita isso. Isso no Brasil é norma. Quando estou falando de instituições, é isso. Teve melhoras? Teve. O Brasil faz melhor. O Brasil tem essa coisa estranha. A gente faz avanços institucionais, reformas razoáveis. Nunca são boas, tá? Razoáveis. Nos momentos de crise. Né? O problema até agora foi assim. A gente não faz os bons momentos. A gente faz os momentos de crise. Deu a crise fiscal, deu lá o problema da hiperinflação, alta inflação, melhor, ter mais preciso, no fim dos anos 80, começo dos 90, aí fez privatização, fez um ajuste fiscal impressionante, botou ordem na casa, abertura. Condições que foram fundamentais para o Plano Real poder existir. Muitos anos de trabalho duro para viabilizar o passo final que foi o Plano Real. Crise fiscal do fim dos anos 90, leis de responsabilidade fiscal, vendeu bancos estatais, etc. Crise do meio da década passada, reforma trabalhista, quase foi a Previdência, mas acabou indo no governo seguinte, lei das estatais. Então, nos momentos muito ruins, a gente avança um pouco. É ótimo? Não, em geral não é ótimo. Também não espera muito, né? A gente não está aqui à toa. Mas você faz avanços. Quando a coisa fica boa e está relaxada, aí vem o descontrole. Então é um país meio maníaco-depressivo. Né? Agora vai, agora é tudo ótimo. Aí os lobbies batem, aí o governo sai dando. É assim. Aí dá problema. Aí quando dá problema no Brasil é mais grave que nos outros países, em média. Pegar os 40 anos entre 80 e 2019, pré-pandemia. 40 anos. O Brasil teve... Os países em geral, ricos ou emergentes, têm uma média de 3 crises nesse período. Alguns têm 0, outros têm 6, 7. A média é essa. Classificação do Banco Mundial. E a crise lá é menos 0,2, menos 0,3. O Brasil, nesses 40 anos, teve 26 anos bons, 3% de crescimento, 14 anos de crise. 14. Não 3, 14. E a crise aqui é muito mais severa do que na média dos demais países. Menos 2. Então, não é à toa que é ciclotímico, né? Manejo depressivo, acho que esse termo sumiu de moda, né? É o termo da minha infância lá dos psicanalistas. Né? Naquele momento bom, agora o Brasil vai... Agora vai, gente. Agora tá tudo bem, vai dar certo. Uhul! Né? Todo mundo celebra. Já vem aquele Marco de Lisboa pessimista. Não chama ele de novo. Né? Aí quando vem a zebra, é a depressão. O Brasil não tem jeito, o Brasil não funciona. Não sei. E o pior é que os empresários do Brasil, muitos não se preparam para que essa é a realidade onde a gente vive. Você vê na gestão de risco, você vê nas provisões de capital, você vê nas análises de cenário, fazer cenário de estresse, né? Bem feito. A gestão do capital tem que ser muito bem feita. Né? E aí, enfim, o que agrava esse sentimento no mundo empresarial do país maníaco-depressivo. Em relação a isso, Marcos, eu gostaria de saber, na sua opinião, o que causa, o que na nossa história causou o Brasil a ser esse país maníaco-depressivo, ou se é um fenômeno mais social. Eu sei que é uma pergunta um pouco... Não, acho que não, acho que eu escrevi sobre isso há muito tempo. Tem a tese de... Enfim, isso começou muito com os historiadores econômicos, né? Que primeiro identificaram a importância das instituições para a mudança do funcionamento da economia. Acho que o mais famoso foi o Douglas North, né? Com a Revolução Gloriosa de 1688 e outros trabalhos. Como as mudanças de regra que foram feitas naquela revolução surpreendente. O que a revolução foi... não vou entrar aqui no detalhe, não tem tempo. Mandaram o rei antigo fora, chamaram a filha do rei, que era casada com
um príncipe protestante, do que hoje é a Holanda, para assumir o trono da Inglaterra. E aí o parlamento e o casal, que era a filha, o rei foi morar na França, o James II. Porque o James era católico, tá? Não vou ter todos os detalhes aqui, mas enfim. E aí o que eles fazem é passar uns 3 meses. É estranho, né? É um casal que é rei, tá? É o casal. Você vai na história da Inglaterra, é o casal. Dois. William e Mary. E eles passam 3 meses negociando um contrato. Deixa eu chamar um príncipe holandês para lá, né? Já é uma coisa divertida, né? Vamos chamar um argentino para tocar o Brasil, né? Sei lá, eu. Mas ele era meio da família real, também que ele era primo lá, não muito tão perto assim. Negociaram um acordo. Um acordo hipercomplexo. Olha, o rei não pode mais se endividar, se ele quiser fazer uma dívida, ele tem que pedir para o parlamento pode ou não autorizar, mas o parlamento autorizar, tem que ter uma tarifa destacada que vai ser usada para pagar aquela dívida, e aí, logo depois cria um banco da Inglaterra privado, que é quem vai fazer o escrow account, como a gente chamaria hoje, desse pagamento. Uau! 1688. Olha a coisa sofisticada. A taxa de juros da Inglaterra, que era 10, 20, 30%, poucas décadas despenca para 3 e fica séculos. O volume de dívida pública inglês, que era de 1 milhão de libras, vai para 78 milhões de libras. Aí, no meio do caminho, o pessoal do mercado privado começa a fazer operações de mercado de capitais, surge o mercado seguro, tem a primeira bolha do mercado de capitais em 1720, com escândalos de corrupção e especulação. Aí começa a regular, aí regula seguro. Esse é o mesmo caso dos Estados Unidos. Se você não tem essa regulação sofisticada, e ela varia dos países nos detalhes, se você não cura da implementação da governança, é muito fácil os grupos de interesse abocanharem parcela do Estado. Não é um problema nosso. Agora, você cria um equilíbrio, de novo, nos jogos, você tem crenças que, se você for por esses mecanismos, tem chance boa de dar certo. E, de fato, tem mecanismos institucionais que isso dá certo. Então as pessoas acham razoável. O mercado imobiliário acha razoável bater e pedir esse bando de subsídio. E ele gasta tempo com isso porque dá certo. Esse mar de ações judiciais do Brasil, nas diversas áreas, é porque dá certo. E as pessoas acham razoável. Quer dizer, em geral, as pessoas não gostam do subsídio dos outros. Mas o meu ninguém mexe, tá? Ô Marcos, pergunta bem simples. Você falou na resposta anterior que o Brasil, né, passa esses ciclos de crescimento e crise, né? A gente tem ali quase que um 2 para 1 ali, de 2 de crescimento, 1 de crise, mas quando tem a crise é mais forte. E o PIB brasileiro vem surpreendendo positivamente nos últimos anos. Até algum banco americano revisou recentemente que o Brasil deve crescer, o PIB estimado por ele era de 2,7% nesse ano, deve ser 3% de crescimento. Nessa regra aí, qual a chance de a gente estar chegando nesse fim de crescimento pré-crise? Será que essa crise está chegando mais perto? Olha só, eu fico cauteloso, quer dizer, isso que aconteceu no passado. Tem uma dúvida dos economistas sobre o impacto das reformas do governo Temer. Se isso teria aumentado um pouco o nosso produto potencial. Não sabemos. Começa a ter alguns microdados de que a trabalhista teve impacto. Mas, de novo, as bases de dados não estão muito boas, as pesquisas têm dificuldades que não tinham antes. Né, Rodrigo? Saudades da velha PME, né? A gente acompanhava a pessoa. Agora, no máximo, com muito esforço, acompanha em domicílio. Então, mas tem um indício que também. Teve também muito retrocesso. Eu tive a paciência com o Marcos, de, no fim do governo anterior, pegar lá 42 medidas. Deu um trabalho, depois descobri quem votou quando. É difícil, tá? Não é trivial, não. Dá pra fazer um... E de retrocessos. Semicondutor na Constituição protegido, enfim, tem a lista. Vocês vão falar no Brasil Juno, quem quiser
tiver paciência, e tem umas colunas minhas na Folha sobre isso. Então não tem uma regrinha, tem uma observação do passado. O passado foi assim. Daqui para frente eu não sei. Não tem muita modelagem para isso. Agora, inclusive, aproveitando para não responder a sua pergunta, acho que tem duas componentes. Uma é essa questão do fiscal. As coisas estão bem, o fiscal vai. Só que no Brasil o gasto é permanente. Eu acho engraçado que o pessoal fala, vamos fazer ajuste fiscal. Não dá para fazer ajuste fiscal no Brasil. Para com isso. Não tem como. O Brasil não é um país normal. Qualquer país razoável, os gastos mandatórios 60%, pouco mais, pouco menos. No Brasil é 94%. Isso você não pode reduzir. Não mexe na Constituição, não, nem mexer na Constituição. Cláusula pétrea. Não pode reduzir salário, não pode reduzir aposentadoria, não pode reduzir transferência para estados e municípios. Não pode, gente. Que história é essa que vai? Você pode fazer no Brasil é moderar o crescimento, a velocidade de crescimento do gasto. É isso que você pode fazer. Moderar a velocidade, mas não reduzir. Então, na fase boa, você expande. Quando tem problema, você não consegue reduzir. Pode cortar algumas dezenas de bilhões de reais, talvez. Então, a política fiscal já é procíclica. Ela agrava o ciclo. Quando e mais as distorções micro, agrava. E essas distorções micro, elas têm vida própria. Volta e meia aparece uma nova. Lísia no mercado funcionava muito bem até 2009. Um volume de financiamento de 100 bilhões de reais, com juros baratos para pagar o Brasil. 10 anos depois, caiu para 10. Com essas decisões do judiciário, por exemplo, de que se você pagou tantos por cento da dívida, o carro é mais seu do que da empresa de leasing. Essa aí é inacreditável, né? Essa aí é tem umas coisas que no Brasil eu conto para estrangeiros eu acho que eu estou inventando história. Ele fala, não, no Brasil virou regra. Não é possível. Tem que explicar sistema S, o pessoal também fala assim, não pode ser, não pode ser. Então, gente, tem um tributo que não vai para o governo, que vai para entidades privadas monopolistas, para financiar representantes, vou usar uma palavra mais elegante, do setor privado. Mas financia Fiesp, CNI, CNS. É um tributo, que é sobre o trabalhador na prática. Isso é uma coisa do Brasil também que as pessoas se atrapalham, né? A diferença entre incidência legal e econômica. Não é legal é quem tira o dinheiro, mas a econômica é quem de fato pagou a conta, né? Quem paga a conta desse tributo sobre a folha salarial é o trabalhador, né? Mas então a razão é muito isso. E como essas coisas vão mudando, você vai criando um problema onde não tinha. Você vai matando o mercado. Então, você faz reforma boa, que aumenta o mercado, será consignado, alienação fiduciária para automóveis, lei de falência, melhora o mercado de capitais, cria instrumentos de crédito, né? Aí, de repente, vem retrocesso. Aí a pessoa fala assim, não, aquela lei lá não vale mais. E aí você agrava a ciclotimia brasileira. Marcos, um pouco nessa linha, eu escutei algumas entrevistas com você, enfim, até para me preparar aqui, e eu me lembro que numa delas você falou que o agronegócio e a saúde são os setores ali onde o gasto funciona melhor no Brasil. Gostaria de saber o que tem de diferencial no agro e na saúde e se tem algo que outros setores poderiam aprender de como é feito o gasto neles. Vamos lá. Primeiro, essa pergunta é importante. Tem aqui duas coisas que eu acho que talvez não sejam tão exploradas no gasto público. Primeiro, o que de fato faz diferença para a população é a qualidade do gasto público. Tá? Muito mais do que a tributação. A tributação não tem que atrapalhar. Mas era progressiva sobre a renda, no Brasil não é. A indireta é só não atrapalhar, só não induzir as empresas a escolherem tecnologias mais ineficientes e processos equivocados ou produtos não tão bons por causa da tributação, que é o que acontece com o nosso sistema atual. Bem que a reforma está indo... tem muita coisa a fazer e não está direito. Infelizmente, acho que vai sair bem mais torto do que precisava sair. Mas faz muita diferença para a vida das pessoas é a qualidade do gasto. Você gasta bem em educação, você faz bem o processo educacional, a gestão na sala de aula, dos diretores, etc. Por exemplo. E a gente não faz. Você faz as comparações internacionais, o Brasil está muito atrás. E aí tem uma série de restrições legais para que você possa fazer boa gestão educacional. Mas esse é outro tema. As histórias de sucesso no Brasil, elas têm uma composição, eu sou um colecionador de histórias, né? Igual que tem mesmo receita, tem o mesmo receituário por trás.
Porque, em geral, tem uns doidos ali que querem ter um sonho de fazer uma coisa meio excepcional, que meio atropelam as regras. Tem muito capital humano envolvido, mas muito capital humano envolvido. Tem apoio do Estado para muito da pesquisa. E tem muito empreendedorismo privado. Isso é meio... Vou dar uns exemplos para vocês. O Polo Digital do Recife é isso. Tinha uma universidade fantástica em ciência da computação. Os alunos formados iam embora, não querem, aí o pessoal não dá. Aí fizeram um comitê gestor, o governador foi fantástico, a prefeitura também, um comitê gestor com muita gente. Foram para o centro do bairro velho do Recife, chamado bairro do Recife, é uma ilha, a parte original da cidade. E começaram um projeto inacreditável. Deu um pequeno subsídio, o comitê gestor tem gente do setor privado, governo, Ministério Público, conseguiram com mais facilidade que o usual a renovar os prédios, estão renovando até hoje. Tem o César, tem uma série de startups, faturam mais de 5 bilhões de reais. Eu fui num evento lá que eles fazem uma vez por ano passado, vou agora nesse ano. 50 mil pessoas no evento. É um sucesso. A história do agronegócio é parecida. Ao contrário da lenda, o Brasil é ruim de agricultura. Era. Bem ruim. A gente tinha café só, essencialmente, um pouco de algodão. E o café era tão relevante que a variação do preço nacional do café afetava o câmbio. O câmbio era fixo, escassez de dólares. Era um problemão. Isso era um tema do Delfim, muito da sua vida. Como é que eu diversifico a pauta brasileira? Enfim, tem toda uma história mais longa aí, eu contei num artigo. Mas uma das coisas que o Delfim fez quando foi ministro da Fazenda, uma foi tentar fazer drawback para aumentar exportação de coisas mais manufaturadas. E acho que fez direito ali. E no agronegócio, ele montou um grupo e falou assim, por que a nossa agricultura é ruim? O grupo se reuniu. Estava Afonso Celso Pastore, José Pastore, Eliseu Alves, que é o cara do agronegócio, uma figura adorável, meio genial. E uma hora entenderam. Assim, o problema é que o Brasil não tem tecnologia. A maior parte da agricultura foi feita para a zona temperada, o Brasil tropical. E o solo brasileiro é pobre, tá? Sobretudo o centro-oeste, pobre. Ácido, pobre. E o Eliseu Alves fez a política industrial mais inteligente que eu conheço. Ele foi criado na Embrapa, ele virou o diretor da Embrapa. Qual foi a política industrial usando a tradução literal do inglês, tá? A gente usa política industrial no Brasil com um sentido diferente. Formar gente. Ele enlouqueceu o regime. Ele saiu formando gente das melhores universidades. Acho que 2.000 pessoas em 10 anos. Aí as pessoas voltavam, ele tinha vários centros, lembrar? Ele dava um problema para cada um problema. Ele me explicou isso uma vez, eu fui conhecê-lo, né? Quer dizer, eu conhecia, ele foi visitá-lo lá em Brasília, para lembrar. Uma figura adorável. Eu cheguei e estava provando os teoremas, 90 anos, tá? Agora está com 95, 6. Aí mostrava os teoremas. Ele fala assim para mim, Marcos, é que nem tiro de cartucheira. Eu falei, eu sou carioca, Zona Sul, você acha que eu sei que é tiro de cartucheira? Aí eu fui entender, né? Aquela espingarda com várias bolinhas de chumbo. Aí saiu um bando de bolinhas de chumbo ao mesmo tempo. E falou assim, Marcos, uma delas acertou o alvo. Você fala muita gente boa, você dá um problema, alguém vai dar uma solução. Não sei o que vai funcionar, o que não vai, mas alguém vai dar alguma solução. Vai. Política industrial mais inteligente que eu conheço. Mas fácil. Essa aí entrou para a história. E aí resolveram. Conseguiram fazer que a soja, que é zona temperada, tá, no Rio Grande do Sul, fosse modificada para poder ir para o centro-oeste. Acertaram o solo lá, não era tão difícil, era calcário, mais algumas coisas. E cresceu 3% ao ano nos 50 anos. Produtividade. O preço dos alimentos caiu. Os salários da região subiram. A renda per capita centro-oeste, mesmo sem Brasília, está convergindo para o do sudeste. Estava olhando os microdados do Maranhão, que a soja está chegando agora no Maranhão, você pega a região, já impressionante, todo mundo melhora, todo mundo ganha. Essa é a mágica da produtividade, né? O trabalhador ganha, o dono da terra ganha, o produtor ganha, tem mais impostos. Então as histórias, a saúde aqui em São Paulo, não vou também, já falei demais aqui, mas é meio parecido.
Surgiu uma geração, seguida por outra e por outra, de uns caras bem fanáticos. Fanático não é uma boa palavra atualmente, né? Sei lá, acha um substituto, um sinônimo aí, que queriam fazer uma coisa excepcional. E aí criou uma cultura de, olha, vai estudar a melhor técnica nos Estados Unidos. Ah, surgiu o tomógrafo, vai lá estudar e traz um. Não sei o quê, vai lá. E como é que importa? Dá um jeito, dá um jeito. As histórias ali são meio assim, atropela mesmo. E é uma fronteira entre o público e o privado ali, na saúde da USP, e aquilo transpirou para o Einstein, para o Sírio-Libanês. Pô, a história da Embraer é igualzinha, gente. Era um... Estou falando demais, né? Enfim, era um aviador da aeronáutica, o cara que montou o Correio Aéreo Nacional. Sabe como é que ele fazia isso? Nos anos 30, né? Aviãozinho, aí para em cada região, põe um marcador, não tem radar, né? Tem que ter uma coisa visível. Aquele avião que voa baixinho. Aí começou a fazer a malha aérea desse jeito, tá? Aviãozinho, pousa aqui, aí faz uma marcação, não sei o quê, corta, faz. Aí tem aquela árvore, tem o rio. Olha, vai voando, ó. Aí achou o rio. Não tô vendo o rio. Ih, tá ali o rio. É assim, tá? Era assim. Aí, quando termina a Segunda Guerra Mundial, ele falou assim, o Brasil precisa ter uma indústria aeronáutica. Casimiro Montenegro, o nome dele. O que ele faz? Ué, ele vai no MIT, MIT, tá? Bate na porta, aí vai atrás do diretor do Departamento de Engenharia Aeronáutica e fala assim, olha, eu queria montar isso no Brasil. Você me ajuda? Eu quero falar, ajudo. Ajudo. Aí ele volta, monta o projeto, com a ajuda do MIT, consegue uma doação de uma área de 1 milhão de metros quadrados São José dos Campos, faz as melhores licitações que eu já vi na minha vida, tudo detalhado, os prédios são projetados pelo Niemeyer, na época que o Niemeyer ainda era bom, isso é, antes de Brasília, né? Antes de Brasília, Brasília e depois, bom, pode ter gente que gosta. Você está num Brasília, setor hoteleiro sul, você está no hotel, em geral, porque você vem de fora, né? A maioria das vezes. Aí você desce o seu hotel, você não tem carro na cidade, você desce seu hotel no meio de um quarteirão grande, você está no setor hoteleiro sul, o que você pode fazer à noite a pé? Ué, visitar outro hotel. Tem algo mais a fazer? Não, né, gente? Não. Aqui é o setor hoteleiro sul. Aí tem o norte. Né? Voltando aqui. O Zanini faz os móveis, um espetáculo de desenho. E aí, o ITA, nos primeiros anos, primeiras 2 décadas do ITA, era uma torre de Babel. Teve 4 reitores que eram professores do MIT, muita gente da Europa. A primeira língua lá era o inglês, muito intercâmbio. Quando vem, na virada dos anos 60, eles fazem a Companhia Brasileira de Aeronáutica, sei lá, CBA, uma coisa assim. Para discutir o projeto. Eles tinham muitas ideias. Engenheiro, né? Um helicóptero assim, satélite. Será que o Brasil pode fazer satélite? Aí fizeram uma empresa para estudar as ideias. Quase todas deram errado. Mas teve uma que parou de pé. Por que a gente não faz avião médio? Pois tem um ITA há 20 anos. Eles passaram 20 anos criando, formando gente. 20 anos. Tem um nicho de mercado. Todo mundo preocupado com Boeing, com Jumbo, não sei o quê. Que tal avião médio? A gente desenha, compra as peças lá fora, para pegar as melhores do mundo, traz para cá, monta e vende. Assim surgiu a Embraer. 20 anos depois de ter criado o ITA. Esses exemplos que eu dei, o pessoal sabe fazer política industrial. Pena que a gente não aprende com as experiências. Que pena mesmo, porque a gente começou esse papo tão pessimista. Aí você conta essas histórias, pô, até parece que o Brasil é um lugar bom mesmo, né? Tem a sua parte do Brasil que deu certo. Tem algum setor, alguma área, algo que o Brasil está fazendo algo certo hoje, o que pode ser? Você deu um exemplo, já queria ouvir mais alguns casos. Será que tem alguma coisa que consegue driblar toda essa armadilha do Estado? Olha, eu não consigo... São Paulo tem escola de engenharia ótima. A gente tem hospitais espetaculares. Engenharia, ciências de dados, genética, são temas na saúde e de várias outras áreas. Como é que a gente consegue ter um polo perto ali dos hospitais das clínicas em Pinheiros?
juntando engenharia com medicina, melhorar a qualidade de imagem. Melhor qualidade de imagem reduz o tempo de cirurgia. Próteses é um problema no Brasil. Tem um caminhão de oportunidades aí, né? Mas tem que juntar as pessoas. E as pessoas têm que estar perto. Lembra que eu falei da cidade? As pessoas têm que estar perto. Olha a nossa concepção de universidade. Tudo espalhado. Campo da USP, no Butantã, o FRJ, é um prédio aqui, outro lá. Como é que as pessoas vão interagir, gente? Toda aquela ideia da interação. Se você desce para almoçar, quem você encontra? Você é o quê? Um economista. Quem que você encontra? Um economista. Não, bacana, né? Cadê o diferente? O legal é você estar num lugar que é tudo colado, que é uma confusão. Aí você é um engenheiro, encontrou um médico, encontrou um cientista de dados. Quase sempre é da sua boa conversa. De vez em quando aparece um problema. Né? Mas é assim, por que não juntar engenharia com medicina? Ciência de dados. Tem tanta coisa a fazer nessa área. Pega o agronegócio, seleção de grãos, né, com genética. Né? Tem uma oportunidade imensa aí. Né? Mas, enfim, eu já tenho falado isso aqui há alguns anos já. Falei aqui na escola, falei para gente de governo. Esse é um exemplo, né? A gente é bom nisso, gente. A gente é bom nisso à beça. Né? E a gente não aproveita a oportunidade que tem. Né? Isso. Bom, nessa relação, justamente de buscar uma integração maior entre as áreas, quando você foi presidente do INSPER, puxando o papo aqui um pouquinho mais para o INSPER mesmo, você buscava isso? Era algo que era integrado aqui na faculdade? Economia e administração, muito menos. Tá? Quer dizer, era um programa só, né? Mas não. Quando os novos cursos vão surgindo, surgem engenharias, ciência, computação e direito, aí eles já nasceram muito integrados. Advogado aprende Python, né? Ele não aprende Python porque ele tem um curso de Python. Ele aprende Python porque na aula de direito tributário, para poder analisar as dezenas de milhões de ações tributárias, sei lá, de ICMS de São Paulo, você não vai fazer isso, né, no chute, na erudição. Né? Você vai usar processamento de linguagem natural, sei lá, para poder entender jurisprudência, das decisões. Né? Aí você vai aprendendo Python naturalmente, que aquela é uma linguagem que vai ser útil para você para analisar o volume impressionante de ações sobre o tema no Brasil. Então, os cursos, tem muita coisa aqui que junta administração ou temas de ciência de dados com temas, né? Vocês acham que vocês acompanham isso? De novo, economia e administração são cursos mais, não são tradicionais, que são bem diferentes dos cursos usuais do Brasil, e é mais difícil você mexer com uma coisa que já está pronta. Né? Mas está mexendo. Mas os novos cursos já nasceram assim. E que papel você tem, por exemplo, que papel as entidades têm no INSPER? Porque eu sei, pessoalmente, o núcleo de finanças que a gente faz aqui, eu sei que me ensinou muito e me preparou muito assim, para o mercado. Eu queria saber se elas servem um pouco esse papel, às vezes, introduzir um pessoal, gente, por exemplo, de engenharia, ter mais contato com o mercado financeiro ou coisas do tipo. Vai muito mais que... Primeiro, acho que o meu papel era não atrapalhar. Né? Eu acho que uma coisa de inovação é deixar as coisas acontecerem, gente. Um pouco mais de paz, deixa errar, deixa tentar. Eu tenho um estilo de gestão meio estranho. Muita gente não usaria exatamente esse adjetivo. Né? Mas primeiro, eu não gosto de regras. Eu gosto de princípios. Quando tem muita regrinha, manualzinho... Eu gosto de quais são os princípios. Mas, Marcos, aí fica a dúvida, aí a zona cinzenta. A zona cinzenta é para o gestor trabalhar. Trabalhar na zona cinzenta, gente. Então, para que serve você? Se está tudo em regrinha, para que serve o gestor? E comitês, com pessoas diferentes, né? Eu acredito em diversidade de verdade, tá? Pessoas que pensam diferente de você, têm perfil diferente de você, têm formação diferente de você. E deixa a briga rolar e vai. E à medida que os casos concretos vão aparecendo, você vai aperfeiçoando. Não tinha pensado nisso, hein? Caramba.
que é meio como funciona a jurisprudência americana, sobretudo a inglesa, sobretudo. Né? E aí dá um pouco de liberdade para as pessoas experimentarem. Faz uma coisa mais controlada. E deixa eles experimentarem. Então, a entidade fala assim, a gente deixou vocês irem fazendo. Já tinha de eu chegar, eu deixava um pouco. Mas se der bobagem, se der bobagem, a gente conserta, gente. Esse é o meu trabalho. Você tem várias bobagens que a entidade ia fazer, mas em casos particulares, no geral, deu muito certo. Isso que você falou, gerou integração, né? Vocês se organizam, fazem coisas, tentam mimic, não sei agora como é que imitar, né? Sei lá, um pouco como é que é a governança das coisas mais sofisticadas, né? Cada uma de um jeito. Eu acho ótimo. Um pouco de bagunça, gente. Acho que muitos de vocês já me conhecem. Mas um pouco de bagunça na organização é bom, tá? É bom. Controlado. Agora o gestor tem que estar perto. Tá? Porque a coisa não pode sair de controle. Não pode se acordar um dia e ter uma coisa assim gigantesca atrás. Mas, ainda mais numa universidade, mesmo numa empresa, você tem um espaço da inovação controlada, sem saber o resultado final, experimentar e poder errar é fundamental. Arthur, como estamos aí de quantidade de perguntas? Eu tinha mais algumas, mas com mais cara de encerramento. Você quer trazer mais alguma? Pode mandar algumas. Não, então, já com uma cara mais de fechamento, eu tinha pensado no começo em encerrar pedindo para você passar uma mensagem, pensando que a gente tem um público, principalmente de profissionais do mercado financeiro, mas a gente também está falando com uma plateia de estudantes, na sua grande maioria estudantes. Mas ouvindo você falar, Marcos, eu queria que você também passasse um recado sobre o que foi sua passagem aqui no INSPER, o que você acha que fica aí de legado, até na apresentação, antes de começar a gravação, né? Eu achei muito legal quando falaram que você vai ser eterno aqui, né? Acho que tem uma gratidão pelo que você fez, e a gente, ali dentro do mercado financeiro, a gente sente os efeitos disso, né? O quanto o INSPER começa a povoar cada vez mais ali a Faria Lima, enfim. Então, antes do recado final, eu queria que você falasse um pouco de legado. Olha, o que tentei construir no INSPER foi esse ambiente. Né? Então, tem um processo por isso. Então, primeiro, começar a montar um comitê executivo muito diverso. Né? Eu tenho características muito específicas. Né? Algumas boas, outras não. Né? E tem coisas que eu sei mais, coisas que eu sei menos. E tem uma propensão a determinadas atitudes. Né? Então, procurei me cercar de pessoas que são diferentes de mim. Né? Em primeiro lugar. E deixar a conversa franca. Né? Algumas vezes no comitê eu era contra uma decisão, mas a maioria era, tudo bem. Né? O grande, todo mundo. Vamos embora. Criar um pouco esse espaço da inovação. Deixar o experimento acontecer. Mas, de novo, controlado. Não pode dar bobagem. Pode ter erro, tá? Fracasso acontece. Não penalizar. Deixar acontecer o fracasso. Tem muita coisa que a gente fez que não deu certo. Tudo bem. Mas não deu certo, a gente reconhece que não deu certo, volta, começa de novo de outro jeito. Nos novos cursos, eu deixei muita liberdade para o desenho dos cursos. E vamos atrás das melhores parcerias. Inventado. Né? Em engenharia tem Olin, que fez uma revolução no ensino de engenharia e que está se propagando com variações para outras grandes áreas americanas. Ciência de computação tem a parceria com o Illinois, que é uma das 5 melhores dos Estados Unidos. Vamos aprender com os outros. Os desenhos dos cursos de engenharia são muito inovadores. Muito inovadores. De uma maneira completamente diferente da engenharia. O jornalismo que a gente pensou no começo deu errado. A gente queria fazer uma coisa mais parecida de Columbia, que é o grande curso de jornalismo que é o mestrado nos Estados Unidos, clássico. Aí não deu. Aí a gente
Deu fracasso, gente. Mudamos tudo. E aí fizemos um novo desenho que estava dando muito certo. Criar uma governança em que você confere uma certa autonomia com acompanhamento para as áreas. É um equilíbrio, e isso é uma coisa interessante, porque esse equilíbrio é um equilíbrio muito difícil de você administrar. Eu entendo as empresas quando elas vão para uma coisa muito rígida. Porque então, o INSPER tem um lado que é uma fábrica. Tem que ter o vestibular, as aulas têm que começar na hora, os programas têm que estar prontos, a biblioteca tem que funcionar, tem que conseguir fazer uma coisa que as pessoas não sabem como é difícil, que é montar a grade, né, e o uso das salas. Né, é extremamente complicado isso. Tem uma empresa aqui para administrar. Por outro lado, é uma universidade. Você quer inovar, você tem pesquisa acadêmica, você tem pesquisa sobre cursos, você tem que garantir, como é que você garante que o aprendizado dos alunos e das alunas está sendo adequado, como é que você faz o processo de faz e verifica, como é que você melhora a formação para a parte didática. Aí tem que inovar um pouco, você não tem resposta para tudo. Você vai estudar, vai ver como é que é a School de Educação, Graduate School of Education de Stanford, que é um dos melhores do mundo, como é que eles fazem. Isso é cultura que você tem que construir. E sempre atrás da experiência, do melhor resultado técnico, tem que adaptar, experimenta, deu errado, muda. E para isso precisa ter uma cultura também que o erro não seja algo, o erro controlado, não seja algo dramático. Porque você tem que... Senão você cria a cultura do melhor não fazer nada. Vou arriscar. Isso tem que estar entranhado na organização. Esses dois mundos, o mundo que vai estar inovando e o mundo do dia a dia, esses universos colidem. Porque o cara que é inovador, ele volta e meia vai pular a cerca. Aí o cara do processo organizado, tudo com certo, tudo certinho, que a fábrica funciona, fica enlouquecido. Aí o cara inovador fala assim, puxa, essa burocracia, muito burocrático. Essa é uma tensão inevitável e permanente. É o trabalho da liderança administrar essa tensão. Não evitá-la. Não tem como evitar essa tensão. Vocês são de finanças, é que nem a tensão de risco e tesouraria. Se não tem tensão, algo está errado. O trader quer pular cerca, quer fazer um negócio, o produto, aí o risco fala, não, isso aqui, não. Eu fui risco, né, no Unibanco. O Daniel Glazer era o tesoureiro. Depois a gente tinha uma coisa muito bacana ali. A gente administrava isso. Volta e meia dava um pau danado, eu e o Daniel sentava, a gente já... É inevitável isso. A gente criou lá uma incubadora, tá? Agora acho que é mais... Agora virou algo banal. Na época não era tão comum. A incubadora era uma área separada, com planilhas Excel, para desespero dos auditores, só que travadas, em que você podia experimentar novos produtos. Até um certo tamanho. Tinha um valor de risco associado, tinha lá, você podia experimentar. E o risco acompanhava assim, né, em cima. Pô, funcionou hiper bem. E a tesouraria tradicional, o resto tinha as regras usuais de tesouraria, que são duras, pô. Tem uma caixinha de bandeira amarela, né? Mas a gente fazia mapas de risco que davam muita transparência ao risco que a tesouraria corria para o comitê executivo. Todo mundo sabia, ele está exposição. Todo dia de manhã tinha lá um mapa de risco bem... A tesouraria, não sei como tem agora, na minha época tinha 500 fatores de risco. Como é que você sistematiza isso? Você vai pegar toda a informação. A gente sistematizava em 4 páginas simples. E comunicação é muito importante nesse processo. Então, e o que isso permitiu, que aí não fui eu, né? Eu posso ter ajudado nisso, acho que eu ajudei. Mas isso permitiu um ambiente em que nos novos programas a inovação era a marca. Botava comitê externo para avaliar, gente do mercado, gente da
a academia. Mas isso criou um ambiente que permitiu a inovação. E os símbolos importam. O símbolo faz diferença. Porque quando eu cheguei, tinha um tablado, era um salão, open space, né? Todo mundo naquelas coisas usual de mercado financeiro, a não ser a diretoria e o presidente ficavam no tablado com um mesão, um cadeirão. A primeira coisa que eu fiz acabou o tablado, acabou o mesão, todo mundo senta igual. Então, eu acho que eu construí um processo que viabilizou, e acho que também na escolha de gente, mas que viabilizou que essas pessoas construíssem a inovação. E o meu papel ali era administrar essas tensões, administrar o que saía da inovação e garantir que a fábrica estava funcionando cada vez melhor. Mas pessoas incríveis aqui na inovação. O curso de ciência da computação é uma coisa de louco. Cara. Ali eu falei assim, cara, não é que o Fábio Miranda montou aquele curso. Ele é a equipe, né? O direito é um... Mas aí você tem que ter espaço para as pessoas proporem, inovar, e tem que ter uma governança muito arrumada. Cultura e governança são fundamentais. Para isso funcionar, que eu falei, e vai funcionar com muito atrito, não pode chegar na governança. Sabe o que ele está falando antes de política pública? Todo mundo subsidia a casa, o imobiliário. O mundo inteiro faz, verdade. E os detalhes de como faz? Você olhou como é que é a governança? Como é que é a avaliação? Como é que é o desenho dos modelos? Quais são os mecanismos? Quais foram os casos de fracasso? Não é porque todo mundo faz, você faz, porque não é só o dar subsídio. Estou terminando aqui no meu tempo aqui já, né? Isso é um tema que eu falo muito no debate. Porque muita essa polarização bobinha, Estado, mercado, mercado, Estado, Estado, mercado. Não tem mercado sem Estado. Não existe mercado sem Estado. A questão é como é que o Estado intervém. Quais são as regras? Como funciona o processo antitrust? Como é que é desenhada a política monetária? Como é que é desenhada a gestão da agência reguladora? Não é porque todo mundo faz, você faz e você acha que vai dar certo. Se você não cuidar dos detalhes, da parte técnica, da evidência internacional e tudo mais, não vamos surpreender quando dá errado de novo. Tem uma última aí, Arthur? Então vou... Só um recado final, Marcos. Se alguém te perguntasse agora, porque assim, eu saí com sentimentos mistos desse papo aqui. Acho que foi muito legal ver um pouco do lado que o Brasil deu certo, mas algumas coisas que a gente costuma repetir erros do passado. Mas se alguém te perguntasse hoje, como o Brasil está? Qual seria a sua resposta? Eu tenho momentos de preocupação. Né? Minha preocupação de novo, o curto prazo está bom. Os números estão bons, o emprego está num nível muito baixo, a atividade está indo bem. Tá? Enfim, o meu problema é quando você vai construindo, você não avança nessa agenda de melhorar os contrapontos institucionais e a eficácia da intervenção pública. E você vai criando problemas que vão nascendo, você vai vendo eles nascer. Eu lembro no começo, eu lembro lá de 2012, 2013, a economia estava muito bem, mas os sinais estavam ali. Armando Cachelar escreveu, o Fábio Jambiado escreveu, eu escrevi, com Zena, Samuel escreveu, a gente viu os sinais. Né? Porque a economia não é que você colhe os frutos, a economia é uma coisa engraçada. Dos aspectos, dos fundamentos da economia, você, em geral, colhe os frutos do que o pessoal que veio antes fez. Nós, no Lula 1, colhemos muitos frutos do que o Fernando Henrique II fez. Muitos. A gente teve uma herança muito boa do Fernando Henrique II. O Temer deixou uma herança boa, o governo Temer. A gestão Rodrigo Maia na Câmara deixou uma herança boa.
Muito boa. Quer dizer, muitas medidas têm efeito retardado. Quer dizer, muitos projetos que fracassaram na gestão Dilma foram iniciados no Lula 2. Você volta lá atrás, ó, começou em 2009, 10. A Dilma tem a sua cota. Tá? Setor elétrico, por aí vai. Então, a minha preocupação é essa e eu não sei como é que vai ser pouco antes da eleição, pouco depois da eleição. Eu espero... As pessoas às vezes falam assim, você é muito pessimista. Não é questão de ser pessimista. Eu acho que o meu papel é apontar problema, para evitar que ele aconteça. Não é questão de ser pessimista. Eu não sou aqui da torcida organizada. Não. E não é esse o meu trabalho. O trabalho é trazer a discussão do que eu acho que são problemas que o país vai enfrentar, ou que está enfrentando, e que outros caminhos podem ser tomados. Mas, de novo, eu quero falar de problema para evitar que ele aconteça. Depois falar que a minha personalidade é um pouco estranha, porque eu gosto de falar de problema, pode, é verdade. Mas acho que esse é o meu trabalho. Apontar para que... ajudar. Né? Agora, eu fico muito preocupado aí, mas eu entendo que tem um equilíbrio ruim. Você tem um Estado capaz de dar esses benefícios, tem uma quantidade de distorções imensas no país. Os grupos se organizam, cada um pegar o seu. Mas eu confesso que tem um lado de decepção com a elite brasileira. Tem um lado de uma parte importante da elite brasileira. Que, com facilidade, uma parte muito importante, não pensa no país. Não pensa no país. Pensa no seu interesse particular. O país é abstrato. Agora, eu quero a minha isenção do imposto sobre consumo. O que foi o movimento da cesta básica? É 12 vezes mais eficaz você cobrar a cesta básica e dar o dinheiro para os mais pobres. É 12 vezes mais eficaz para reduzir a desigualdade. Você está realmente preocupado com os mais pobres? Seja contra a desoneração da cesta básica. E a favor de usar o recurso arrecadado para transferir para o Bolsa Família. Ou você está preocupado com os lobbies de varejo, disso, daquilo? Por que o lucro presumido, o sistema de serviço lucro presumido, paga tão pouco imposto? Você pode ter um escritório de prestação de serviços, advogado, economista, fatura 20, 30 milhões por ano. Quase tudo ali é renda, o custo é muito baixo. Alguns vão pagar 15% de imposto. Por que vai pagar tão pouco imposto? Por que não paga imposto como o resto dos brasileiros? Formais, trabalhadores. E defendem com tranquilidade. Ninguém tem constrangimento ali de defender. Aí fala de mercado liberal, economia de mercado, aí bate lá para pegar mais um crédito do BNDES para a grande empresa. Crédito subsidiado. E avaliação de impacto, e desenho, e qual a razão desse caso, e qual é o protocolo, e que caso... Política pública pode viajar desenvolvimento. Tem várias histórias aqui em que o Estado foi fundamental, junto com o empreendedorismo privado, para promover esse desenvolvimento. Mas tem que ter técnica, tem que ter método, tem que ter avaliação, tem que ter diagnóstico, tem que ter a evidência internacional, no detalhe, não só no discurso. Então, eu tenho uma decepção muito grande com a elite brasileira, muito parte dela. Eu vejo alguns líderes empresariais, academia, que fazem bandeiras incríveis. Vou dar um exemplo, eu não gosto de nomear a gente, mas vou dar um exemplo. Meu amigo Cândido Bracher, e Tereza, a mulher dele, com a questão do meio ambiente. E tem muitos exemplos assim, tá? Tem muita gente bacana. Mas quando você vê no dia a dia
grande parte da elite econômica do país. E alguns que se dizem liberais, preocupados com o Brasil, quando chega na sua meia entrada, não, aqui é minha. E, então isso gera uma certa... Não, gera uma... Isso colabora para o Brasil ficar nesse sistema difícil, né? Que a gente está há muito tempo. A gente devia aprender mais com as boas histórias. Bom, Marcos, acho que excelente esse término, excelente esse papo, a gente sempre aprende muito com você. Obrigado por compartilhar isso tudo. Parabéns por você construir aqui no INSPER. Obrigado, Arthur, por conseguir fazer esse encontro. Muito obrigado ao Marcos também por ter vindo aqui hoje, enfim, por ter a oportunidade de participar dessa conversa. Foi muito enriquecedor. Agradecer todo mundo que ficou aqui até o final, agradecer o INSPER, agradecer a Bianca e o Felipe que fizeram isso aqui acontecer. E valeu demais, galera. Muito bom.